metodologia do planejamento líquido, unidade 2, análise de resultados. Nós temos que, na unidade 2, a proposta é desenvolver um plano dinâmico. E temos 5 passos para isso. O primeiro passo é leitura, assistência de material, mídias gravadas, sonoras, e entender que na nossa modelagem nós precisamos identificar o escopo do trabalho e levantar a estrutura analítica até o nível do pacote de trabalho, o nível das atividades. Então, de acordo com a nossa solicitação, nós temos que, na atividade 2A, nós precisamos ler, verificar, debater, assistir todo o material possível disponível, tanto do CPM, que é a metodologia tradicional, quanto dessa proposta nova, que é um planejamento com uma liberdade grande de agendamento, regida por uma inteligência de apoio. Na unidade 2B, na atividade 2B, nós precisamos modelar. Então, o que nós esperamos receber na unidade 2B? Na unidade 2A, é até possível que nós encontremos algum material adicionado pelo participante, além das leituras que ele fez do que foi apresentado, ele ia apresentar algum outro elemento para ser incluído na biblioteca, que aqui não é o caso. Na atividade 2B, nós temos uma demanda. A demanda que diz publicação, anexação do arquivo SPRJ, contendo as atividades, pacote de trabalho e Fragnet. Fragnet é um conjunto de atividades que produz alguma coisa, já um modelo. E os pacotes de planejamento seria uma atividade mais longa, não detalhada no nível de informação de uma Fragnet. Classificadas e um texto formatado com explicações mostrando o motivo das ligações lógicas utilizadas. Esse é um arquivo. O outro arquivo, um arquivo SPRJ, que é do Spider, e um arquivo PDF, que apresenta essas considerações. Então, o nome é a matrícula, mais a versão 10, escrito, e o objetivo dessa regra é que todos possam ser identificados. Aqui no material apresentado, nós temos matrícula e versão 10. Temos um outro arquivo aqui também, chamado Fragnet, e temos o próprio arquivo. O nome do arquivo também precisa ter essa regra. E o arquivo não é necessariamente apresentado aqui. Ele é apresentado dentro da pasta de diretório que nós criamos dentro do próprio Spider. Mas o envio dele aqui não atrapalha em nada. Só diminui a velocidade de localização do material. Abrindo, então, as explicações. Explicações do lado esquerdo e o nosso arquivo de projeto. Eu vou colocar aqui do lado direito. Aqui está o arquivo de projeto. E aqui estão as explicações. As atividades com dependências arbitrárias ou obrigatórias. Em função da natureza do escopo, as atividades são obrigatoriamente sequenciais. Vamos analisar o trabalho que foi apresentado. A proposta de trabalho significa o projeto. O que será desenvolvido dentro dessa metodologia líquida. A princípio, eu vou retirar as ligações e vou encolher tudo ao nível 1. Vamos ver o nível 1. Temos uma supervisão e temos alguma coisa a ser produzida. Temos uma administração e temos uma produção. Eu vou focar primeiro aqui na produção. Construção de piscina, hidromassagem, vestiário e área gourmet. Teoricamente, isso é o escopo do projeto. Se é o escopo do projeto, está dentro do tempo de abertura ou está aqui em texto, detalhado na forma sumária. Admitindo que isso
parte de um projeto, parte de uma autorização de trabalho, nós temos piscina, hidromassagem, vestiário, área gourmet em produção. E uma administração e uma supervisão que toma conta disso tudo. Há uma administração aqui, fornecimento financeiro, fornecimento de materiais e atividades administrativas aqui meio solto. Carece, então, de explicar isso aqui. Esse pacote aqui, talvez precise de produção. Aqui nós temos a coisa. Cadê a produção? A menos que a produção seja essa aqui, a supervisão. Mas vamos continuar a análise sobre obrigatórias. E vamos analisar se as obrigatórias são obrigatórias do ponto de vista do observador, não do engenheiro ou não do construtor, mas para colocar para o participante se é de fato obrigatório ou se ele inferiu como obrigatório. Todos aqui, deixa eu ver, método CPM, atividades com dependência da hidromassagem pela natureza do escopo. A construção do vestiário também. Construção da área gourmet. Foi colocado aqui como LSM. Se é LSM, é porque não foi sequenciamento obrigatório. Foi uma modelagem do que é possível fazer e não do desejo do nosso participante. E pacotes construir telhado. Pacotes construir telhado. Eu não estou encontrando pia, churrasqueira, forno e piscina. Construir telhado. Vamos ver se localizamos aqui. Pesquisando, encontrando dentro da estrutura a palavra telhado. Supervisão. Vamos de novo. Pacote construir telhado, pia, churrasqueira e forno. Construir telhado. Tem mais aqui. Vamos lá. Produção. Piscina. Aqui. Dentro da área gourmet nós temos construir telhado. Pia. Então parece que essas produções não têm uma ordem definida pela sua construção, elas poderiam ser feitas a qualquer momento. Então na área gourmet tem coisas que não tem jeito. Deixa eu ver. Que tem uma sequência. Aqui é a sequência que a gente encontrou. Primeiro tem que construir fundação, para depois construir a estrutura, para depois construir o telhado. Faz todo sentido lógico, construtivo não tem jeito. Porém, o telhado, de mesma forma a sequência da pia, de mesma forma a sequência da churrasqueira e da pizza, elas podem começar a qualquer momento, na verdade, podem começar todas juntas. Parece que não há conflito nenhum de produção. Alguém faz isso, outra turma faz isso, são áreas locais diferentes. São equipes que poderiam ser diferentes. Por outro lado, dentro do telhado, não é possível fazer ao mesmo tempo fundação, estrutura e o telhado. Então, a modelagem obedece à construção, e aqui nós estamos falando de CPM, não tem jeito, e estamos também obedecendo ao CPM quando dizemos que tudo isso aqui pode ser feito simultaneamente, porque não agride ao CPM. O que agrediria ao planejamento mais eficiente, otimizado, é eu primeiro fazer esse, para depois eu fazer esse, para depois... Eu estou impondo uma regra não essencial ao meu planejamento. Então, o que está escrito na declaração de motivos e justificativas está sendo encontrado aqui no material. Retiro mais uma vez o sequenciamento para fazer algumas verificações aqui. Nós não temos quem produz ou quem faz aqui.
porque nessa etapa foi pedido o trabalho a ser produzido. E as ligações aqui, vamos confirmar, escavar terreno, para depois construir a alvenaria, para depois botar a tubulação, para depois concretar. Isso é uma maneira bem lúdica de construir uma piscina. Nós não vamos entrar aqui na técnica da engenharia da piscina, mas fazer o acabamento normalmente é depois de fazer o trabalho principal. Então, o sequenciamento lógico aqui é justificado de forma lúdica. Instalações elétricas e testes de vazamento estão sequenciados também. Então, admitindo que poderia ser feito um após o outro, eventualmente com uma interseção, não vamos entrar nesse mérito, a gente poderia dizer que encontramos nesse trabalho, encontramos nessa proposta, tanto o CPM quanto o CPM. Ou seja, o CPM prevê sequenciamento de atividades, que foram sequenciadas. O CPM prevê o mais cedo possível, e nós encontramos aqui o mais cedo possível, se for possível, sem trazer para o planejamento restrições particulares, sequenciamentos arbitrários. Dentro do conjunto apresentado de resultados na unidade 2B, nós encontramos o modelo de atividades Fragnet. Quando a gente olha para esse modelo, nós encontramos que o Fragnet proposto, na verdade, é uma EAP. O que é, então, uma Fragnet? Fragnet é quando você apresenta um conjunto de atividades de produção para um produto. Vamos ver o telhado. O telhado, ele teria um volume de produção. Construir fundação para um telhado de 20 metros quadrados. Construir estrutura para um telhado de 20 metros quadrados. Ou a unidade é 20 metros quadrados. Fim 100%, fim e início 100%, e aqui nós teríamos metros quadrados. Copia. Cola. Então nós temos aqui uma Fragnet que constrói 20 metros quadrados. Essa Fragnet sendo guardada como um elemento de conhecimento, um elemento de produção, uma componente de produção, não uma componente de custo, mas uma componente de produção, poderia ser guardada como se fosse um elemento para ser reutilizado depois. Então vamos ver copiando essa fase como um projeto novo. Levaríamos todos os recursos, todos os elementos que compõem esse pedaço de 20 metros quadrados e guardaríamos com o nome de construir telhado Fragnet. Essa Fragnet para 20 metros quadrados vai servir de modelo futuro para futuro. Isso aqui. Pessoal, na análise da unidade 2 ainda, porém no exercício ou na proposta de entrega 2C, alocação dos recursos. Se nós já sabemos o que fazer e sabemos como fazer e definimos o sequenciamento, nós já vamos agora incluir o que é necessário para que o trabalho desejado aconteça. Quem realiza o trabalho, quem dá substância ao trabalho são os recursos que produzem ou que são consumidos. Vamos ver o que pede. Um documento com SPRJ, contendo as atividades e os recursos alocados. Se necessário, um texto formatado com explicações mostrando o nível de detalhes. Então, na unidade 2C, só foi apresentado o arquivo, não tem um PDF explicando. Mas o nome do arquivo deve ser número de matrícula, versão 11. E aqui o número de matrícula não é Project 1. Está faltando a versão. Então, apenas a título de ilustração, eu diria, o nome do arquivo é
LSM, a matrícula da criatura, na turma 3822, o número da criatura, tracinho, versão 11. Esse seria o nome do arquivo. .001 é a versão do arquivo. Então, o que nos garante que esse trabalho é da unidade 2 do exercício 2C é o nome dele. Eu vou deixar ele ilustrativamente aqui, para que no futuro ele assuma essa forma. Abrindo o arquivo, nós vamos encontrar, teoricamente, os recursos que foram necessários para a sua produção. Diminuindo o tamanho do texto e aumentando o tamanho do planejamento, nós encontramos o mesmo planejamento, é claro, aqui teoricamente, e observamos, nós não comentamos nada sobre administração ainda, nós encontramos que cada atividade tem recursos. Escavar terreno precisa de pedreiro, ajudante, supervisor, precisa enxada e pá. Enxada e pá são equipamentos ou são materiais? Se forem materiais, eles de uso e contabilidade não, de dimensionamento de estoque, então a gente vai usar como recurso material. Mas se a gente imagina que o pedreiro, depois de terminar um trabalho, volta para outro, e a enxada, depois de terminar um trabalho, vai para outro, então a gente considera a enxada e a pá como equipamentos. Não seria o material. O material pode ser aquele que fica. Uma questão de análise ou de decisão. Os materiais que ficam na obra são materiais. Os que não ficam na obra poderiam ser considerados equipamentos de uso de produção. Então, partindo desse princípio, eu encontro aqui enxada, pá, aqui na alvenaria, colher de pedreiro. Então, a ilustração aqui, que não pretende ser uma obra de engenharia, mostrou que temos recursos e mão de obra, ou recursos de equipamento que são utilizados. Deixa eu ver, todas as atividades possuem recursos. Bombeiro hidráulico, resource. O que são recursos hidráulicos? São coisas que ficam lá dentro ou são coisas que são utilizadas para construir? Então, vamos dar uma olhada na tabela de recursos do nosso participante. A tabela de recursos tem pedreiro, ajudante, supervisor. Eu vou colocar uma coluna aqui. Ó, equipamento. Betoneira é equipamento. Ela não fica dentro da piscina. Enxada também não fica dentro da parede que construímos. Pá também, colher de... Agora, recursos elétricos, recursos hidráulicos, será que são alguns equipamentos? Ah, são equipamentos, está aqui. São equipamentos. Que materiais nós temos dentro dessa obra? Materiais. Material para telhado. Deve ser material diverso. Material de construção civil. Material elétrico. Pedra. Então, tem vários materiais aqui. Então, nós temos uma distinção. Areia, pedra, cimento ficam na construção da piscina. Tubos, conexões, ladrilhos. Então, eu não encontro aqui nada que seja utilizado e depois reutilizado na piscina. Telhas ficam na obra, fios ficam na obra, enquanto que os recursos humanos e os equipamentos de trabalho, eles atuam na obra. Então, conceitualmente, parece ter legal, eu volto para o planejamento. Já encontrei os recursos e equipamentos, e agora eu vou pedir para mostrar os materiais. Deixa eu ver, escondendo isso aqui, os materiais.
Na alvenaria eu tenho areia, pedra, cimento, nas tubulações eu tenho tubos e conexões. Então há um grande trabalho nessa etapa da unidade 2, na atividade 2C. O trabalho é de colocar dentro de cada atividade aquilo que é necessário para que ela exista, aquilo que é necessário para que ela possa ser produzida. E, aparentemente, o nosso participante colocou todos os materiais. Escavar terreno. Aqui não tem material. Será que para escavar o terreno ele não usou nada que fica? Não, parece que escavar terreno tira, não fica, tira. Então, conceitualmente, poderíamos dizer que não foi usado nenhum material aqui que fica, que agrega valor nessa construção. Então, nós temos os materiais e temos os recursos humanos e os equipamentos. Então, parece que foi alocado tudo aqui. E lembrando que, como é o mais cedo possível, ou seja, só não é mais cedo porque a sequência construtiva não deixa, nós temos que pia, telhado, está todo mundo sendo construído o mais cedo possível por equipes diferentes, em lugares diferentes, mas é possível fazer ao mesmo tempo. Bom, se nós temos os recursos alocados, os materiais também, nós poderíamos ver o diagrama de tempo do uso desses materiais, desses recursos humanos, desculpa, desses recursos humanos e equipamentos. Então, abrindo aqui, eu encolho todos ao nível 1 e sei que temos um pedreiro. Esse pedreiro não trabalha só em um lugar, são vários pedreiros. Então, nós temos aqui o pedreiro no planejamento original, no planejamento possível, trabalhando na escavação do terreno e construindo fundação. E temos também ele trabalhando a seguir e simultaneamente na alvenaria de alguma coisa. Alguma coisa. Que coisa é essa? Então, nesse mapa, eu vejo que ele trabalha muito e trabalha de forma simultânea. 1, 2, 3, 4, 5 pedreiros ao mesmo tempo. E quando a gente olha aqui, a gente encontra, na hora em que a gente faz o agendamento, a gente pede para que calcule o pico de uso para que nós possamos comparar com a quantidade disponível. Vamos lá? Pronto. O pico de uso desse pedreiro é 6. E nós temos 2. Como assim 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 pedreiros em uso simultaneamente, porque é possível construir assim, mas nós já temos uma restrição aqui. Essa restrição é que nós só temos 2 pedreiros. Cada atividade precisa de um. Mas, no planejamento, há uma demanda possível de se fazer, porém não suportada pela nossa equipe de 6. E essas barrinhas verticais vermelhas mostram no tempo que eles estão sobrecarregados. Por outro lado, aqui, parece que não estão. Deixa eu encolher isso aqui. Aqui parece que não estão. 1, 2. Aqui eu tenho que analisar. Mas observa que essas barrinhas vermelhas chamam a atenção de que não é só o pedreiro, não. O pedreiro, o ajudante, o supervisor. Isso aqui é 5 supervisores. Aonde supervisor? Olha, ele está em todos os lugares. Conceito de modelagem. O supervisor toma conta de tudo. Então, o supervisor não entraria nas atividades. O supervisor entraria, e aqui eu vou fazer uma apresentação paralela, o supervisor apareceria e seria alocado numa atividade geral. Aqui, supervisor. Então, nós tiraríamos. Isso aqui é apenas uma orientação para ser construída no trabalho do nosso participante. Nós tiraríamos ele daqui e colocaríamos ele aqui.
O supervisor na obra toda, ele não fica em cada, ele está em cada pedacinho sem estar na equipe de produção. Ele não pega o tijolo, o pedreiro pega. Então, cada atividade tem um pedreiro para pegar o tijolo. Nesse caso aqui, o supervisor... Onde está o supervisor? Ele fica direto na supervisão. E aí, quando nós pedimos para que calcule, respeitando os limites, nós vamos encontrar aqui um supervisor basta para a obra toda. Um supervisor, só temos um para a obra toda. Então, aqui a gente consegue ver que, ainda não é o momento, nós conseguimos ver que essa produção do lado esquerdo, possível, execuível, a menos, na simultaneidade, a menos daquelas atividades que não podem ser simultâneas, demandam um conjunto de recursos que nós não temos disponíveis. Isso é de recursos humanos e de equipamentos. E se nós olhássemos a parte do material? Há uma modelagem aqui de administração de materiais. Eu vou sugerir que o nome seja não administração, vou sugerir, é claro que isso é discutível, logística. A logística de chegada de recursos financeiros. A logística de chegada de recursos materiais para trabalhar a hidráulica. Então, a logística é que nós temos chegadas, mas não exatamente no momento em que a gente quer. Vamos dar uma olhada nessa chegada, não necessariamente no momento que a gente quer. Parece que aqui nós temos... Não aqui, materiais. Nós temos elétrico, hidráulico e civil. Eu vou abrir aqui o elétrico, material elétrico. Eu vou pedir para que, na produção, seja apresentado um diagrama mostrando quando eu uso os materiais elétricos. Se eles chegam, é porque na produção eles são utilizados. Então, materiais elétricos, cadê os materiais elétricos? Aqui. Não acumulado, mas semana por semana. Eu vou colocar por mês por mês. Se for positivo, é verde. Se for negativo, é vermelho. Eu vou colocar aqui para mostrar até a quantidade no cabeçalho. Vamos ver aqui. Eu vou pedir para que ele calcule os picos e também calcule consumos de dinheiro e de materiais. Nós não encontramos aqui, deixa eu ver. Nós não encontramos aqui consumos de materiais elétricos. Os materiais chegam elétricos, mas eles não são consumidos na construção. Então, deixa eu ver aqui, materiais elétricos. Botão direito, mostrar materiais. Fios. Está chegando material, mas não está sendo consumido material. E aqui nós não estamos encontrando a chegada de fios, e sim de materiais elétricos. Será que poderíamos colocar aqui também um consumo de material elétrico? E na chegada de materiais elétricos, quanto chega de materiais? Vamos ver aqui. Escondendo os materiais, voltando para os materiais elétricos. Nós temos aqui material elétrico, mas não sabemos quanto. Deixa eu ver aqui se eu sei quanto. Não. Será que chegam 10 unidades? E depois chegam mais 10? E depois chegam mais 20? E depois chegam mais 10? Nesse modelo, eu não sei se os insumos já são demandados, mas no modelo completo,
você tem 10 o quê? Quantidade 10 o quê? 10 peças. 10 metros. 10 unidades. Então, a gente precisa ter a chegada do material elétrico. Além do que, esse material elétrico chega numa data. E a gente coloca essa data dentro de uma variável chamada start net. Não antes de. Not earlier than. Então, se o nosso projeto começa no dia 21 e termina no dia fevereiro a maio. Então, eu teria que, por exemplo, primeiro material chegando no dia 22 de fevereiro, que é o primeiro dia, eu acho. 21 de fevereiro. O segundo material chegando, segunda remessa, 21 de março, por exemplo. O terceiro no dia 21 de abril. E o quarto, por uma questão de logística, de fornecimento, 21 de maio. Então, nós temos as chegadas do material elétrico. Quando nós pedimos para calcular, nós vamos encontrar na programação 4 momentos de chegada do material elétrico. Será que a chegada desse material atende o consumo? Não sei, porque nós não temos o consumo desse material elétrico. Aqui na estrutura de produção, nós não encontramos aqui dentro consumo de material elétrico. Então, o que eu vou fazer aqui, a título de exemplo, participantes, é o seguinte: eu vou pedir para filtrar, vou abrir todo mundo, quer dizer, mostrar todas as atividades, e vou pedir para filtrar as atividades que tenham a palavra elétrica, elétrico, que contenha elétrico. Como é que escreve elétrico? Elétrico. Só tem um. Acho que eu fiz errado. De novo, atividades que contenham, não escavar. Mas é aqui que eu tenho que escrever. Elétrico. E vou colocar em cada um desses aqui, selecionei múltiplo e vou colocar em cada um desses aqui um material. Elétrico. Podia colocar outros também, mas aqui o nosso foco é elétrico. Material elétrico. Quanto? Nós temos 4, eu vou pedir 10, fixo. Cada um consome 10 unidades. E eu vou até pedir para mostrar aqui quantidade de materiais elétricos. Onde está o material elétrico? Aqui. Quantidade fixa. Para deturpar um pouco, eu vou dizer que esse aqui consome 12, porque é a piscina. A hidromassagem consome menos 2, para manter o equilíbrio. O vestiário consome 12 e a área gourmet consome 8. Ou seja, eles consomem o que consomem e a chegada é distinta. Se nós fôssemos fazer o planejamento calculando com essas novas informações, eu ia encontrar aqui um gráfico de consumo. No primeiro mês, 0, não teve consumo. No segundo mês, 8. No terceiro mês, 20. No quarto mês, 12. E no último mês, deixa eu ver quanto no último mês. Alguma coisa. 12. O mês acaba aqui. 12. Significa dizer que receber 10 por mês, que é a nossa capacidade de fornecimento, não é mentira,
vai dar um vermelho, igual o nosso vermelho aqui no lado direito. O vermelho temos 2, precisamos de 6. Daí começamos a entender que o planejamento tradicional aponta com propriedade que nós precisamos de mais recursos humanos e equipamentos do que nós temos. Já temos um vislumbre aqui de que nós precisamos de materiais no momento em que precisamos e não no momento em que ele chega. Se fosse falar de vermelho aqui, o vermelho estaria em eu tenho um compromisso de chegada, eu vou mostrar aqui através do diagrama, o compromisso de chegada de material elétrico, já está aqui, mês a mês, deixa eu ver, manda calcular de novo, será isso? Deixa eu ver, material elétrico, sim, eu preciso colocar o material aqui, esse material elétrico, na verdade, ele tem que ter a atividade de chegada, precisa ter o material, que eu não coloquei. Então, material elétrico, ok? E chega sempre 10 fixos. Pronto. Então, nós temos 10, vamos ver aqui materiais, mostrar materiais, aqui, 10, material elétrico fixo, 10, 10, 10, está aqui. Calculando. Não. Então aqui nós temos, vou esconder os materiais para ficar menos poluído. Então aqui nós temos chegando 10, 10, 10, 10. E a nossa necessidade de consumo é 0,8, 20, 12. Não estão compatíveis. Ou seja, se fosse falar de vermelho, que nem falamos de recursos, nós planejamos com toda a propriedade do CPN, e é possível fazer todas as atividades juntas. Deixa eu tirar o filtro. É possível fazer todas as atividades juntas. Todas as atividades juntas. Elas não disputam o mesmo momento, ela não tem uma obrigatoriedade de uma começar após a outra e, lembrando, se a pia ficasse em cima do telhado, nós teríamos que fazer isso. Se a pia ficasse em cima do telhado. Só pode ter a construção de uma pia se o telhado tiver concluído. Não é o nosso caso. Se a churrasqueira ficasse em cima do telhado, então nós teríamos que ter isso. Não é o nosso caso. Então, fazer um sequenciamento, onde eu defino que primeiro esse e depois esse, não é um sequenciamento dentro dos padrões originais do CPN. É um sequenciamento viciado a um desejo meu. Viciado no sentido de eu impor uma restrição lógica, onde de fato não existe. E no planejamento líquido nós vamos descobrir que elas vão acontecer depois, quer pelo meu desejo, quer pela falta de gente, quer pela construção. E a modelagem não exigirá uma ligação rígida, que mais tarde poderia ter que ser desfeita caso o cenário mudasse. Então, ao nosso participante cabe colocar os recursos materiais dentro das atividades. Por que especificamente esses? Simples, porque se nós estamos fornecendo esses materiais específicos e não o fio, vamos ver aqui os materiais? Se nós estamos fornecendo esses materiais específicos como logística, eu vou pintar aqui de uma cor para destacar, e não estamos fornecendo esses, nós não vamos poder fazer o estudo de compatibilidade. Se nós não estamos com problemas de fornecimento de areia, toda a areia que eu precisar estará lá.
no momento em que eu precisar. Se nós não estamos com fornecimento de ferragem ou de cimento, toda ferragem e cimento estará lá no momento em que eu precisar. Parece que a restrição aqui afeta e restrita apenas a material hidráulico, material elétrico, material civil. Salvo engano meu, nosso participante vai ter que rever esse conceito e seria conveniente também colocar um escrito. Consideramos que nesse projeto só temos ou teremos restrições desses materiais. Os outros todos estão infinitos e disponíveis no momento em que for necessário. Logo, esse planejamento aqui vai funcionar perfeitamente. Não há de faltar materiais brancos aqui. Há de faltar materiais amarelos aqui. E, se nós lembrarmos dos recursos, há de faltar os recursos em vermelho. Por enquanto, baseado no que eu tenho, já tenho uma ideia de que teremos problemas. E aqui, baseado nos materiais difíceis, que eu sei, enxergo problemas. Para isso, eu preciso que eu coloque dentro da atividade produtora o consumo dos materiais. Aqui foi elétricos, não? Elétricas. Aqui tem material elétrico de problemas restritos, de dificuldades. Onde está? Aqui. Tem fio, que não tem problema, mas tem um problema aqui. Se não for colocado aqui, por que então estaria elencando materiais elétricos aqui? Apenas para manter um controle de chegada? Tudo bem. Mas nosso objetivo é trazer essas informações na unidade 2, no exercício 2C. Na atividade 2D, da unidade 2, a apresentação do seu projeto CPM. Ou seja, você vai fazer o agendamento, como eu tenho feito, sempre o mais cedo possível. E pelo meu entendimento, é possível fazer muitas coisas simultaneamente. Deixa eu ver aqui, documento SPRJ, vamos ver aqui na 2D. Não tem o nome combinado, vamos ver se nós temos um nome combinado aqui. Temos um nome combinado aqui, versão 12. Vamos ver o que mais nós temos. Com folgas livres, folgas totais, tudo que traz o conceito do CPM, com alguns layouts para facilitar o manuseio dessas informações. Se necessário, um texto formatado com explicações e justificativas das suas observações. Vamos abrir o arquivo, que de modo econômico, essa atividade 2D não trouxe um PDF. Eu vou olhar aqui que nós temos... Primeiro eu vou tentar ver sem recursos e sem materiais. Nós não temos ainda aqui o agendamento do dinheiro. Quando é que o dinheiro chega? Nós não temos... Deixa eu ver aqui, nós temos layouts. Temos layout CPM. Layout CPM mostra para mim... Financeiro... Materiais não estão agendados no tempo, não sei o que é isso. E nós temos produção. Temos a piscina aqui, definiu até o caminho crítico, vermelho, porque a piscina ela tem uma lógica de produção que tem restrições de uma após a outra. Poderíamos até dizer que eu poderia ladrilhar um pouquinho antes de concluir o concreto. Poderíamos fazer acabamentos um pouquinho antes de terminar o ladrilhamento, mas não é o caso aqui de estudar engenharia. E aqui nós temos as ligações entre os elementos, ou seja,
A rede está totalmente íntegra. E temos início e fim de cada parte para efeitos de controle. E temos aqui que o início precede duas coisas e o início precede o fim, finaliza duas coisas. Não sei quem vem primeiro. Por que não sei? Porque é possível fazer os dois. Se tiver só o João para isso e só o João para isso, não seria possível. Mas no CPM temos todos os Joãos do mundo. Nós deixamos o modelo assim, porque no futuro, em caso de disputa, provavelmente um terá uma prioridade maior que a outra. Vamos ver se temos prioridade aqui. Prioridade. Temos prioridade. Parece que esse é mais importante que esse. É possível fazer os dois ao mesmo tempo. Mas, em caso de disputa, o dono, o engenheiro, o administrador disse que primeiro, quer dizer, esse é mais importante, então deveria ser feito primeiro. Esse é mais caro, então deveria ser feito primeiro para eu receber mais imediatamente. Ou esse é mais barato do ponto de vista do cliente, então deveria ser feito primeiro em caso de disputa para eu gastar menos com o fornecedor. Aqui a prioridade é um elemento que deve ser informado, mas que tem que ser justificado por escrito em algum lugar. Tipo, aqui, a prioridade de 500 foi dado por conta de uma reunião onde foi definido que para fins de interesses de construção, esse deve ser feito primeiro, caso não possa ser feito o mais rápido possível junto do outro. Então, tá aqui, tá legal. Vamos ver. Nós temos o CPM estabelecido. O supervisor estaria aqui, nós já falamos sobre isso. E nós temos o prazo final do projeto. Uma sugestão. Administração. Supervisão. Eu moveria a supervisão para dentro de administração. E tiraria a logística daqui de dentro. Como é que é? De novo. Eu tiraria a logística, que nós já falamos sobre isso, de dentro da obra. Por quê? Para que ela ficasse dentro do trabalho de condução desse projeto, mas que não representasse energia, despesa, consumo direta da obra. E colocaria a supervisão dentro da obra. Porque a obra tem duas partes: produção direta na obra e produção indireta do trabalho da obra. Agora, obra é obra, empresa é empresa. Na obra, problemas da obra. Na empresa, problemas da obra e da logística da empresa. Isso aqui me parece ser logística da empresa. Eu vou tirar isso aqui porque eu não sei o que é isso aqui. Então, fornecimento de materiais, logística. Eles vão acontecer em algum momento. Fornecimento financeiro é logística. Vai acontecer. Então, se houver uma despesa aqui de mão de obra, é uma despesa da empresa. E aqui é obra, despesa da obra. Eu gastei 100 mil na obra. E na minha empresa eu gastei 3 mil para fazer o apoio dessa e de outras obras. Então, a estrutura analítica aqui não é do projeto, mas é do projeto. Onde essa parte aqui não é do custo direto da obra, é o custo da empresa. Então, aqui eu poderia dizer empreendimento, apenas para ficar didático. Empreendimento, área de lazer. E aqui eu diria projeto, obra. E aqui eu diria logística. Porque eu posso ter Ctrl+C, Ctrl+V,
Não deu certo. Ctrl C. Ctrl V. Não está dando certo. Então, copiar, colar. Chegou, agora vai. Eu posso ter mais de uma obra. Nesse caso, eu tenho a administração e teria a produção. Da empresa. Portfólio. Então, estruturando bem essa condição, tem empresa, tem empreendimentos. E ela tem várias obras. Uma, duas. E lembra, são duas áreas gourmet em construção. São duas. E quando a gente pedir para calcular, CPM vai dar a mesma coisa. Tem um caminho crítico de uma obra que é igual ao caminho crítico da outra, porque as duas obras são atendidas por essa empresa. Será que esses materiais, elétrico, hidráulico e civil, serão suficientes para atender as duas obras? Outra pergunta. Será que os recursos humanos, vou pedir para calcular aqui, levando em conta materiais e os picos de consumo, será que o que nós temos de disposição de força de mão de obra é suficiente para atender essa demanda? Isso é um caso de balanceamento. Mas lembra, no CPM é assim. É possível fazer as duas obras juntas? É. Então, façamos as duas obras juntas. Está aqui. É possível fazer. Está aqui. São lugares diferentes, estados diferentes, sei lá, são cidades diferentes, e é possível fazer. O CPM mostra que é possível. O problema é que nós talvez não tenhamos os materiais da empresa chegando na hora em que é necessário no seu consumo. Talvez não tenhamos os recursos humanos, os equipamentos, na hora que são necessários. A título de exemplo apenas, só para mostrar uma realidade, se nós pedíssemos para que esse exemplo mostrasse a data real de conclusão de 14 de maio, levando em conta, inclusive, o supervisor. Tem um supervisor para cada projeto. Só levando em conta o supervisor, só temos um e precisamos de dois, para onde iria esse prazo? Setembro. Baseado em quê? Baseado que a produção de como está apertadinho, deixa eu ver, supervisão. Vamos ver, produção. O supervisor ia ficar pipocando entre uma obra e outra. Vamos ver se aparece isso aqui. Não, porque ele aparece na Ramok. Mas, já que não deu para ver, vamos pegar outro exemplo. As coisas não estão andando sequencialmente como estavam. Depois que eu ladrilho, eu fico 2 meses e meio para voltar e fazer o acabamento nessa obra. Porque na obra 2, vamos ver, depois que eu ladrilho, eu fico 3 meses e meio para fazer o acabamento. Então, a realidade dos recursos levaria a essa condição.
porque a sequência é obrigatória, ela vai ser adiada, ela não vai ser quebrada, ela vai ser adiada. Então, voltando para o nosso mundo de recursos infinitos, restrições zero, esquecendo qualquer nível de fornecimento de materiais, qualquer problema de logística, nós temos as obras acontecendo simultaneamente, com as áreas de telhado, pia, churrasqueira, acontecendo simultaneamente, tanto em um quanto em outro. A análise do material fornecido do participante foi feita e algumas recomendações foram dadas, do tipo rever nome do arquivo, rever as condições de material fornecido e material alocado. Fio elétrico foi alocado, mas não, aparentemente não há restrição de fio elétrico. Haverá fio elétrico quando precisar. Mas material elétrico é um material que aparentemente é restrito de chegada para uso. Mas no produto em produção, em planejamento, não aparece ele como consumido. Fechamos a unidade 2, lembrando que a validação do projeto está sendo feita agora. Eu vou colocar o link desse vídeo na unidade 2, atividade 020, que o grupo avaliaria o trabalho do participante sob diversas perspectivas. E eu estou na função de tentar analisar o trabalho do participante em todas as perspectivas. Não sei se tive sucesso.